Olá a todos. Nós vamos falar nessa aula sobre as equações de Lagrange. Eu sou o Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. A nossa tarefa é desenvolver um formalismo que é muito útil, poderoso da mecânica clássica, que consegue lidar muito bem com vínculos, tal como nós discutimos na aula anterior, numa das aulas anteriores, e apresenta também vantagens outras com relação ao formalismo newtoniano. Ou seja, é uma tarefa nada pouco modesta. E, de fato, são dois formalismos, o formalismo lagrangiano e o formalismo hamiltoniano. Antes de começar, é importante que você tenha visto, que você veja a aula sobre vínculos em mecânica clássica, sobre a discussão sobre coordenadas generalizadas, que são coordenadas independentes dos vínculos, o tratamento de vínculos holônomos e não holônomos. E essa aula discute sobre sistemas de partículas também. Então, seria interessante ver a mecânica de um sistema de partículas e de uma única partícula. Essas duas aulas são, de certa forma, uma revisão do formalismo newtoniano. E agora começaremos um novo formalismo, o formalismo lagrangiano. E, claro, a aula sobre notação de índices, que é uma ferramenta que usamos bastante. Na aula anterior fizemos alguns exercícios a respeito de todos esses tópicos e todas as aulas estão nessa playlist do curso de Mecânica Clássica. Muito bem, de volta então para o início, vamos analisar agora algumas vantagens do formalismo lagrangiano e hamiltoniano quando comparados com o formalismo newtoniano. Primeiro, são formalismos escalares. Esses dois são formalismos escalares, ou seja, utiliza funções escalares, energia cinética e energia potencial. Claro, a energia cinética e energia potencial foram definidas no formalismo newtoniano, mas o que eu estou mencionando aqui, e que veremos daqui a pouco, é que para obter as equações de movimento, nós utilizaremos as funções escalares t e v. Isso simplifica enormemente o problema. Esses formalismos já incluem os vínculos, E, de fato, esse é o objetivo maior nosso no desenvolvimento desse formalismo lagrangiano da aula de hoje. E, por isso, consegue lidar com sistemas complexos, sistemas com muitos corpos, com muitas variáveis, de forma muito melhor do que o formalismo newtoniano. Por quê? Porque irá considerar apenas as coordenadas generalizadas. Os graus de liberdade já terão eliminado os vínculos. E esses formalismos, eles são fundamentais para o desenvolvimento de outras áreas da física, como a mecânica quântica. Bom, se isso impressiona esse camarada aqui, que já salvou o mundo inúmeras vezes, isso deveria ser um alerta de fato que esse formalismo tem muita importância. Vamos começar pelo formalismo lagrangiano e pelo princípio de D'Alembert. Utilizaremos para deduzir as equações de Lagrange e o próprio formalismo lagrangiano o princípio de D'Alembert. Mas antes, precisamos definir alguns conceitos. Deslocamento virtual de um sistema, um deslocamento infinitesimal e virtual de um sistema. O que eu quero dizer com virtual? Esse deslocamento ele é uma mudança na configuração do sistema.
ele é uma variação arbitrária das coordenadas, né? O símbolo é ΔRI, essa variação, esse deslocamento virtual, em um dado instante t, consistente com as forças de vínculo. Com as forças de vínculos, né? Então considere essa linha como o nosso espaço de configurações no instante t. No instante t mais dt, transcorrido um elemento, um intervalo de tempo dt, eu tenho um outro espaço de configurações das minhas coordenadas possíveis para o sistema. Bom, e agora considere essa posição e um deslocamento, como estamos chamando, um deslocamento virtual, ΔRI, para essa outra posição, para essa outra configuração do meu sistema. Mas esse deslocamento não se deu decorrido um certo intervalo de tempo. Ele é um deslocamento, portanto, nesse sentido, virtual, porque é um deslocamento que ocorre no mesmo instante, num dado instante de tempo t. Se você quer encontrar o deslocamento real, DRI, então você tem a posição original e a posição final transcorrido esse intervalo de tempo dt, né? Então desse espaço de configurações para esse espaço de configurações, né, você tem esse deslocamento devido à velocidade e ao intervalo de tempo dt. Então, em suma, o deslocamento real DRI do sistema ocorre em um intervalo de tempo dt, enquanto o deslocamento virtual ΔRI é uma mudança na configuração no mesmo instante de tempo t. Muito bem. Agora, vamos começar supondo o nosso sistema em equilíbrio, ou seja, a força total na partícula I é igual a zero. A força total em cada partícula do nosso sistema é nula. Dessa forma, o trabalho virtual no sentido de que o nosso deslocamento será um deslocamento virtual, infinitesimal virtual, então o trabalho virtual da força Fi mencionada no deslocamento ΔRI é naturalmente nulo. E a soma desses produtos nulos sobre todas as partículas é, naturalmente, novamente, nulo. Ou seja, o somatório em I de Fi ΔRI é igual a zero. Bom, eu vou agora decompor a força total na partícula I em uma força aplicada e uma força de vínculo, F minúsculo I. Ou seja, a minha força total na partícula I será a força aplicada sobre a partícula I mais a força resultante de vínculo sobre a partícula I. E assim escreveremos o seguinte: a simples decomposição desse trabalho virtual, né, igual a zero, vai ser o trabalho da força aplicada sobre a partícula I, e isso somado sobre todas as partículas, e da mesma forma para as forças de vínculo sobre cada uma das partículas. Muito bem, nós vamos nos restringir a sistemas em que o trabalho virtual resultante das forças de vínculo é zero, ou seja, esse trabalho é zero, né? Mais uma coisa nula. Mas o motivo é que nós já vimos casos em que isso ocorre, né? Em que você tem que o trabalho virtual das forças de vínculo que não são nulas, o trabalho virtual é nulo, é zero. Nós vimos que isso se aplica para corpos rígidos, né? A força interna, ela está entre duas partículas de um sistema, ela está
na linha que liga as duas partículas e, como o corpo é rígido, qualquer deslocamento dessa distância tem que ser um deslocamento perpendicular a essa distância, ou seja, perpendicular à força que vincula essas duas partículas e, portanto, o trabalho é zero. Isso foi discutido na aula sobre vínculos. E também vimos que se uma partícula está restrita a se mover numa superfície, então a força de vínculo é perpendicular à superfície, né? Ela está restrita a se mover numa superfície. Então a força de vínculo está perpendicular a essa superfície, enquanto o ΔRI é tangente a ela, né? É um deslocamento para uma outra configuração possível. E, portanto, o trabalho virtual será nulo. Ou seja, essa restrição de fato ocorre em muitos dos sistemas que vamos lidar. Esse termo, portanto, é nulo e ficamos com o somatório de Fi aplicado no produto escalar com ΔRI igual a zero. Esse é o princípio do trabalho virtual. Note o seguinte, que os coeficientes de ΔRI, veja que essa expressão é uma soma, né? E eu tenho vários termos de deslocamentos virtuais, né? O ΔR1 mais o ΔR2 e assim por diante, multiplicados por esse termo que estamos denominando os coeficientes. Então, esses coeficientes não são zero, né? A força aplicada sobre a partícula I é diferente de zero. E nessa expressão nós temos esse resultado, por quê? Porque ΔRI não são necessariamente independentes. Então, para que esse resultado seja zero, né, eu tenho que o somatório é zero, mas os coeficientes que multiplicam individualmente cada deslocamento virtual não necessariamente é zero. Elas não são independentes, existem vínculos que não foram incorporados ainda nessa expressão. Qual que é o nosso intuito? Nós precisamos de um princípio transformado, um princípio tal como esse, porém transformado, que envolva deslocamentos virtuais das coordenadas generalizadas, né, que são independentes de QI, né, independentes. E também gostaríamos que considerasse o movimento do sistema. Né? Eu tenho uma situação que está estática. Né? Eu tenho a força total sobre a partícula I sendo zero, sendo igual a zero, né, sobre cada uma das partículas do sistema. Então eu tenho que ter algo que considere o movimento das partículas. Naturalmente, o nosso objetivo final é que seja um formalismo que nos dê as equações de movimento para o nosso sistema. Bom, então vamos ao princípio de D'Alembert. Considere essa equação de movimento. A força total sobre a partícula I é naturalmente igual à variação no tempo do seu momento, né, do momento da partícula I, PI ponto. Essa equação pode ser escrita como Fi menos PI ponto igual a zero. E essa expressão parece trivial, matematicamente é trivial, mas essa expressão nos diz que as partículas de um sistema estarão em equilíbrio sob uma força igual à força atual, mais adicionada uma força efetiva reversa igual a menos PI ponto. Ou seja, pensemos numa força efetiva reversa menos PI ponto que é aplicada no nosso sistema, né, somando com a força
atual que já existia. Dessa forma, dado que essa é a equação de movimento que nós temos para a partícula I, eu tenho que esse resultado é igual a zero. Ou seja, dado que eu aplico uma força efetiva reversa com esse valor, né, eu tenho uma situação em equilíbrio, tal como eu tinha nos slides anteriores, em que nós fizemos a força total ser zero. Agora a força não é zero, a força total. Eu só apliquei uma outra força efetiva, de forma que aí sim o resultado é igual a zero. Dessa forma, ao invés desse princípio do trabalho virtual que nós obtivemos no slide anterior, nós vamos escrever que o somatório de Fi menos Pi ponto no produto escalar com o deslocamento virtual, ΔRi, isso sim é igual a zero. E vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos nos slides anteriores, né? Vamos decompor a força total Fi em uma força aplicada e uma força resultante de vínculo, dos vínculos do sistema na partícula I. Então, já desmembrando nos dois termos que teremos, né? Eu vou ficar com a força aplicada menos Pi ponto, né? E o trabalho realizado por essa força que está entre parênteses, mais o trabalho realizado pelas forças de vínculo, né, Fi do produto escalar com ΔRi. Só que, como já dissemos, esse termo é nulo. Por quê? Novamente, vamos nos restringir a sistemas em que o trabalho virtual das forças de vínculo se anulam. Portanto, teremos esse resultado, né, que é o trabalho realizado por essa força que está entre parênteses. Esse é o princípio de D'Alembert. Veja, nós conseguimos, sim, o objetivo de incluir o movimento das partículas no princípio. Eu tenho aqui um termo que é a variação no tempo do momento da partícula I, como eu estou lidando com todas as partículas, ou seja, é a variação no momento de todas as partículas do sistema. Porém, ainda precisamos transformar esse princípio para coordenadas generalizadas. Ele ainda se encontra com coordenadas cartesianas, né, que não são independentes, não necessariamente. Havendo vínculos, nós temos que essas coordenadas aqui não são independentes, né? Então eu tenho que trabalhar para encontrar um princípio que leve em conta as coordenadas generalizadas, de forma que os coeficientes de ΔQi, né, nesse princípio que queremos encontrar, esses coeficientes poderão ser definidos separadamente, individualmente, como iguais a zero. E vocês vão ver daqui a pouco a importância disso, dessa propriedade, né? Bom, uma mudança de notação, como não aparecem as forças de vínculo no princípio de D'Alembert, né, nós eliminamos o trabalho realizado pelas forças de vínculo, nós podemos suprimir, sem ambiguidade alguma, o sobrescrito A da força aplicada, de forma que teremos o princípio de D'Alembert como o somatório em I de Fi menos Pi ponto no produto escalar com ΔRi, o deslocamento virtual, isso tudo sendo igual a zero. Pois bem, na aula sobre vínculos, nós apresentamos as equações de transformação de Ri para QJ, né? I indo de 1 até a enésima partícula, N maiúsculo, né?
das coordenadas que não são independentes, para QJ, sendo que J vai de 1 até N pequeno, minúsculo, que são os graus de liberdade do nosso sistema, que são as coordenadas independentes do nosso sistema. Então nós encontramos naquela aula as equações de R em função das coordenadas novas generalizadas, né, supondo n pequenininho coordenadas independentes. Dessa forma, a velocidade VI de uma determinada partícula, ela naturalmente é a derivada no tempo de RI, e fazendo, né, a expansão em derivadas parciais dessa derivada total, né, ddt, dessa quantidade RI, como RI é uma variável que tem essa dependência funcional, né, nessas variáveis, Q1, Q2, Qn, até incluindo também o tempo, então a derivada total será a derivada parcial de RI com relação a Q1, multiplicando a derivada de Q1 com relação ao tempo, né, dQ1 dt, que é Q1 ponto. A mesma coisa, a derivada parcial de RI com relação a Q2 e a derivada de Q2 no tempo, a derivada temporal de Q2. Assim por diante até a enésima, né, e também o termo, a derivada de RI com relação ao tempo, e aqui teria a derivada do tempo com relação ao tempo, dt dt, que é 1. Bom, esses termos têm a mesma forma, né? Então eles podem ser escritos como um somatório em K de ΔRI, ΔQK, QK ponto, né? Essa aqui são as velocidades generalizadas, né? Ou seja, acabei de escrever a minha velocidade, VI, em termos das velocidades generalizadas. Então eu posso resumir essa soma, todos esses termos, num somatório com essa forma. De forma similar, nós temos o mesmo para um deslocamento ΔRI, né? Esse deslocamento, como RI tem essa dependência com essas variáveis, ΔRI será a derivada de RI com relação a Q1, delta Q1, né, o elemento, o deslocamento na variável Q1, mais a derivada de R1 com relação a Q2, delta Q2, até a enésima, mais a delta RI, né, com relação ao tempo, ΔT, delta T. Né? Só que ΔT é, por construção, né, do que é o deslocamento virtual, ele é igual a zero. Ou seja, o meu elemento de deslocamento virtual RI, ele é o somatório em J de termos como ΔRI, ΔQJ, né? A derivada de RI com relação às novas coordenadas, multiplicadas, esses coeficientes multiplicando os deslocamentos das coordenadas generalizadas. Muito bem. Agora, o trabalho virtual de FI em termos de QJ, né, das coordenadas generalizadas, é o seguinte. Esse é o trabalho virtual, né, e eu vou substituir ΔRI por essa expressão. Ou seja, ficaremos com dois somatórios, um somatório duplo, né, em I e também em J, de FI no produto escalar com ΔRI, ΔQJ, multiplicando ΔQJ. E nós chamaremos o somatório em I de FI multiplicando no produto escalar com ΔRI, ΔQJ, nós vamos chamar isso de Q maiúsculo J, né, onde QJ é dado por isso, que eu acabei de dizer,
E esses QJ são as componentes da força generalizada, né? Então, esses mesmos coeficientes que transformam o deslocamento, a variável antiga RI em função das coordenadas novas, coordenadas generalizadas, né? Esses coeficientes, quando multiplicados pelas componentes das forças, nos resulta nas componentes da força generalizada. Muito bem. Agora note que, como são coordenadas generalizadas, né, tal como os QJ, não necessariamente, os QJ minúsculos, as coordenadas generalizadas, não necessariamente têm dimensão de comprimento, os QJ maiúsculos não necessariamente têm dimensão de força. Mas claro, QJ, esse produto QJ, delta QJ, esse sim tem dimensão de trabalho, né? Um exemplo, QJ pode ser um torque e QJ minúsculo um ângulo diferencial. Bom, daqui eu tenho o primeiro termo do princípio de D'Alembert, né? O somatório de FI delta RI é igual ao somatório em J de QJ delta QJ. Né? São somatórios em índices distintos, né? E eu tenho que manter dessa forma porque o QJ ele é definido em função do somatório em I. Bom, esse é o primeiro termo. E o segundo termo? O segundo termo ele pode ser escrito como, né, o segundo termo que envolve o PI ponto, ele pode ser escrito, esse PI ponto, ele é MI vezes RI ponto, só que a derivada disso, né, como MI é uma constante, eu vou obter RI 2 pontos, né, a segunda derivada no tempo de RI, multiplicando o deslocamento virtual. Mas nós já sabemos quem é o deslocamento virtual, né? Acabamos de usar no slide anterior. E também fazendo essa substituição, eu vou ter um somatório em I e também em J de MI, RI 2 pontos, no produto escalar com del RI, del QJ, multiplicando o deslocamento delta QJ. Esse é o nosso segundo termo e eu quero analisar uma parte desse termo da direita, né? Que é o seguinte, pense esse termo todo como um somatório em J, coloque o somatório em J em evidência, e aí eu vou ter um somatório em I de MI, RI 2 pontos, no produto escalar com del RI, del QJ, que é exatamente o que eu escrevi aqui, né? Aí esse termo então vai ficar com o somatório em J de um lado e com delta QJ do outro, e no centro exatamente esse termo que acabamos de escrever. Esse termo, né, que tem essa derivada del QJ em RI, ele pode ser escrito como uma derivada total. Bom, aqui eu estou com o somatório em I, o somatório em I ele não vai afetar em nada na nossa compreensão aqui dessa passagem. Então eu tenho uma derivada total ddt desse parênteses, né? Fazendo essa derivada do produto, eu vou ficar com MI, RI 2 pontos, multiplicando del RI, del QJ. Mas eu vou ter um outro termo, então eu tenho que subtrair esse outro termo para ter a igualdade. Então esse outro termo é MI, RI ponto, multiplicada no produto escalar com a derivada total de del RI, del QJ, que está escrito aqui. Muito bem. Agora, ddt desse parênteses, del RI, del QJ, sendo que RI, nós sabemos, é uma grandeza que pode ser escrita em função das coordenadas generalizadas e do tempo. Na derivada, com relação às coordenadas generalizadas, o resultado desse parênteses é uma função que ainda depende das coordenadas generalizadas. Então eu estou fazendo a derivada total com relação ao tempo
dessa função que depende de coordenadas generalizadas e possivelmente do tempo. Como é uma derivada total, eu posso escrevê-la como uma derivada, uma combinação de derivadas parciais desses termos. E escrevendo esse termo em função de derivadas parciais desse termo, como eu só vou ter derivadas parciais, a ordem das derivadas parciais não importa. Então eu vou poder escrever del QJ em evidência, à esquerda, em todos os termos, quando eu fizer a expansão de DDT desse parênteses. Assim sendo, eu coloco del QJ em evidência e o resultado eu posso reescrever na forma de uma derivada total agora de RI. Então eu vou ficar com DDT de RI. Você precisaria fazer essa verificação, né? É um exercício interessante e envolve apenas aquela passagem de uma derivada total para derivadas parciais. Pois bem, então esse termo, DDT desse parênteses que colocamos aqui, ele pode ser escrito, eu posso inverter a ordem das derivadas. Colocar a derivada parcial e a derivada total aqui dentro. Tá? Bom, só que dRI dt é a velocidade da partícula I. Então eu fico com del VI, del QJ, para esse termo aqui. Esse é um primeiro resultado que vamos usar mais adiante. Mas nós já sabemos, nós já encontramos também, que VI, em sendo a derivada total de RI com relação ao tempo, e fazendo a expansão, né, da derivada, fazendo as derivadas nas variáveis de RI, nós obtivemos esse resultado, onde nós escrevemos a velocidade VI em função das velocidades generalizadas QK ponto. Dessa expressão, nós concluímos imediatamente que a derivada parcial de VI dessa expressão com relação a QK ponto, né, é exatamente esses coeficientes que multiplicam os QK pontos. Né? Então, a derivada parcial de VI com relação às velocidades generalizadas vão ser esses coeficientes, del RI, del QK. Essas são as duas expressões que nós vamos usar nessa parte, né, nessa parte que está dentro do segundo termo do princípio de D'Alembert. Bom, somatório em I de DDT, MI, no lugar de RI ponto, vamos escrever VI, você vai ver o porquê adiante, né? No produto escalar com del RI, del QJ, é esse termo, né? Que é igual então a del VI, del QJ ponto. Tá? Então esse termo eu substituí por esse usando essa relação que encontramos. Menos MI, VI, no produto escalar com DDT de del RI, del QJ, é igual a del VI, del QJ, tal como colocamos aqui. Muito bem. Agora, esse termo, esse produto VI, com a derivada de VI com relação a QJ ponto, né, é um termo que tem a forma que já encontramos algumas vezes nas aulas anteriores, né, para um sistema de partículas e até mesmo para uma única partícula. Então eu posso escrever esse termo, vamos olhar primeiro apenas esse termo. Ele é a soma de derivadas, eu posso colocar a derivada de somas, né? Esse somatório vai ficar aqui junto com o MI, e eu vou colocar que esse produto é a derivada del QJ ponto, a derivada com relação a QJ ponto, dessa quantidade, bom, aqui o somatório de MI, né, é uma constante para essa derivada, e eu vou ficar com o produto escalar de VI com VI, que é escrito como VI quadrado,
né? Então a derivada desse produto vai me resultar em VI no produto escalar com esse termo, mais um termo equivalente, só que vai ser a derivada de VI no produto escalar com VI. Por isso do meio, né? Como já fizemos inúmeras vezes. E você já consegue identificar esse parênteses como a energia cinética total do sistema. Para esse termo, eu tenho algo bem semelhante, né? Vai ficar a derivada del QJ, né? Aqui é com relação às velocidades generalizadas, aqui com relação às coordenadas generalizadas. De qual quantidade? De um somatório em I, de MI, né? O meio VI ao quadrado. Muito bem, agora só substituindo esse parênteses e esse parênteses pela energia cinética que foi encontrada, que foi deduzida, definida no formalismo newtoniano, numa das primeiras aulas desse curso. Então eu fico com ddt de del T, del QJ ponto, menos del T, del QJ. Bom, como eu disse, esse termo que acabamos de trabalhar, ele é uma parte do segundo termo do princípio de D'Alembert, né? O princípio de D'Alembert é o somatório em J desse termo aqui, multiplicado pelo deslocamento ΔQJ. E esse termo do meio é exatamente o que nós acabamos de trabalhar, né? ddt de del T, del QJ ponto menos del T, del QJ. Ótimo. Então eu tenho já o meu primeiro termo do princípio de D'Alembert, lembre-se, somatório de FI delta RI, né? Igual a isso, componente das forças generalizadas, e o termo somatório de PI ponto delta RI, que é o segundo termo do princípio de D'Alembert, que acabamos de encontrar que é igual a isso. O princípio de D'Alembert está aqui, escrito, FI menos PI ponto, né? Isso vai ser igual a zero, então eu vou simplesmente fazer um menos o outro, e não importa, né, da forma como fizemos, vai ser esse termo menos esse. Mas por ser igual a zero, isso não faz diferença. Então veja, eu tenho somatório em J e somatório em J, e eu tenho esse termo multiplicado por delta QJ e aqui também, né? Então vai ficar delta QJ aqui em evidência, aqui está o somatório em J, e dentro dessa chave está esse termo em colchete menos o QJ. Muito bem. E esse é também o princípio de D'Alembert, só que agora em coordenadas generalizadas. Qualquer deslocamento virtual ΔQJ é independente de ΔQK, ou seja, um determinado deslocamento dessa coordenada é independente do deslocamento dessa outra coordenada, né? E a soma dessa chave multiplicando cada um dos deslocamentos é igual a zero. Mas como são totalmente independentes, porque construímos esse princípio agora em coordenadas generalizadas, né, que são independentes, então individualmente esse termo dentro da chave é igual a zero, né? Esses coeficientes individuais de cada um dos delta QJ devem ser nulos. Eu escrevi errado aqui, nulos. DDT, esse termo, então será igual a QJ, né? Se esse cochete menos QJ é igual a zero, então esse termo é igual a QJ. Onde existem, naturalmente, N equações desse tipo. Pois bem, desse lado da equação, eu tenho uma grandeza escalar e eu tenho derivadas com relação às velocidades generalizadas e coordenadas generalizadas.
Porém, desse lado, eu tenho algo que são as componentes da força generalizada, mas esse termo, ele depende de Fi e nós vamos agora escrever, né, que quando as forças são conservativas, ou seja, podem ser escritas na forma de um gradiente de uma função, eu vou ter o seguinte, que as forças generalizadas que são dadas por isso, né, elas envolvem as forças Fi e eu tenho ainda esse coeficiente, né, que envolve as coordenadas antigas nas coordenadas novas e as coordenadas novas. Então, quando o Fi pode ser escrito dessa forma, eu vou ficar com o somatório de menos delta, né, o gradiente de V, com relação às coordenadas. Esse gradiente está em relação às coordenadas da partícula I, né, da iésima partícula, multiplicando no produto escalar com esse coeficiente ΔRI e ΔQJ. Agora, dessa forma, você enxerga que ele é o mesmo que a derivada parcial de uma função menos v, né, a derivada de uma função menos v, que é uma função de R1, R2, Rn, né, as n partículas, e também possivelmente do tempo, é a derivada dessa função com relação a QJ, né? Esse termo. É a derivada com relação a QJ dessa função, de menos essa função, né? Se isso não ficou claro, veja, a derivada de uma função v, que depende dessas variáveis, com relação a QJ, eu posso escrever essa derivada, né, nas derivadas parciais de v com relação a essas variáveis. Quando eu fizer isso, eu vou obter os gradientes de v, né, e vou ter o termo que vai ser a derivada dessa variável com relação à variável QJ. Né? Então eu vou ter exatamente esse termo. Aquela mesma estrutura que nós trabalhamos de escrever em termos de derivadas parciais das variáveis que essa função possui. Então QJ pode ser escrito como menos del QJ de V. Fazendo isso, colocando esse termo menos del V, del QJ aqui, e passando ele para o outro lado, vai ficar positivo. Colocando menos del QJ em evidência, eu vou ficar com T, menos com menos dá o mais, né? T menos V, e isso tudo será igual a zero. Olha essa expressão. Desse lado eu tenho a energia cinética já, e aqui eu tenho a energia cinética menos a energia potencial. Agora, veja, dado que a minha função energia potencial V é uma função das coordenadas generalizadas, né, e possivelmente do tempo, a derivada dessa função com relação às velocidades generalizadas será igual a zero. Ela não tem a dependência funcional com velocidades. Assim sendo, esse termo sendo zero, eu posso incluí-lo aqui nessa expressão e vou obter ddt de del t del QJ ponto, né, e adicionei esse termo, né, menos, eu coloquei menos esse termo, menos del v del QJ ponto, né, é igual a zero, menos esse termo, esse segundo termo que está repetido. Pois bem, agora nós podemos definir uma função chamada função de Lagrange ou simplesmente lagrangiana, denotada por L, e L será T menos V, a energia cinética do sistema menos a energia potencial da força aplicada sobre o sistema. E as equações de movimento do sistema poderão ser escritas na forma ddt del QJ ponto de L menos del L del QJ igual a zero. Com J, isso é
equação de movimento de uma partícula, né, melhor, não de uma partícula, para a coordenada J, né, para a coordenada de índice J, e o índice J vai de 1 até N. São os N graus de liberdade que o nosso sistema possui. Veja isso, que eu tenho N equações diferenciais, N equações de movimento, sendo que são apenas relacionadas às coordenadas independentes. Essa é uma grande vantagem desse formalismo. Apenas as coordenadas que são independentes. E é um formalismo, como podemos apreciar, escalar. Essas são as equações de Lagrange. Em suma, nós concluímos a tarefa, né, de encontrar as equações de Lagrange. E nós podemos, né, já começar a apreciar esse elegante formalismo lagrangiano, que, tal como o esperado, tal como o desejado, ele se baseia nas coordenadas generalizadas independentes e é ainda um formalismo escalar. Na próxima aula, nós veremos a invariância das equações de Lagrange e também as aplicações, algumas aplicações do formalismo e das equações de Lagrange, naturalmente. As referências são os livros de Mecânica Analítica, do Nivaldo Lemos, e de Mecânica Clássica, de Goldstein e outros. Bom, espero que esse material tenha contribuído e contribua para o seu estudo, e para assistir aos outros vídeos, se inscreva e indique se gostou. Até a próxima aula e muito obrigado.